Tem alguma coisa sobre ruínas e lugares abandonados que você simplesmente não consegue desviar os olhos. Quer tenham sido deixados há milhares de anos ou muito recentemente, esses lugares estão rodeados de perguntas que exigem respostas. E quanto maior o lugar, maiores são as perguntas. Então, com isso, vamos dar uma olhada em algumas das maiores cidades, vilas e lugares abandonados do mundo. Plymouth, Montserrat. Não é sempre que uma capital também é uma cidade fantasma total, mas isso é exatamente o que Plymouth é para a ilha de Montserrat. Apesar de ter apenas 102 km², essa ilha caribenha já foi o lar de mais de 13 mil pessoas. Então os eventos que abalaram a terra de julho de 1995 mudaram tudo. Um vulcão adormecido chamado Soufriere Hills, na parte sul da ilha, tornou-se ativo. Enormes erupções e montes de cinzas caíram sobre as cidades e os assentamentos vizinhos, forçando todos os residentes a evacuar. As erupções contínuas nos 2 anos seguintes significaram que mais de 8 mil pessoas foram forçadas a sair. Em 1997, uma série de erupções devastadoras desencadeou fluxos piroclásticos catastróficos que queimaram a cidade e enterraram seus restos sobre 1,4 metros de cinza. Aqui você pode ver o telhado desabado da biblioteca de Plymouth, bem como milhares de casas que pertenceram a habitantes aparentemente engolidas pelo solo. A partir desse ponto, a metade sul da ilha foi colocada sob uma zona de exclusão devido à contínua atividade vulcânica. A destruição de Plymouth causou enormes problemas econômicos para a ilha, e no final de 1997, menos de 1.200 pessoas permaneceram lá, e a zona de exclusão ainda existe. Até hoje, Plymouth é conhecido como a Pompeia do Caribe, uma nota para todos os turistas em busca de emoção que procuram visitar. Certifique-se de que seu seguro de vida é abrangente. Agora, antes de fazermos uma viagem para muitos outros lugares abandonados, de arrepiar ao redor do globo, por que você não deixa o seu cursor viajar até o botão de curtir e se inscrever? Eu coloco novos vídeos todos os dias cobrindo tudo desde parques temáticos abandonados que você não conhecia, até lugares secretos censurados pelo Google. Então continue até o fim e eu vou te dar mais fatos que vão te causar arrepios na espinha. Fordlândia, Brasil. Há um ditado que afirma: não deixe seu ego te dominar. Então, quando eu te falo sobre a utopia do famoso industrial Henry Ford, que ele arrogantemente chamou de Fordlândia, eu acho que você sabe onde isso vai dar. Em 1928, a Ford estava farta de pagar pela borracha. Ele então decidiu contornar isso estabelecendo um novo empreendimento na selva amazônica, com o objetivo de produzir toda a sua borracha. O que isso envolvia era construir uma cidade do zero, mas ele percebeu que poderia construí-la como quisesse. Então, no meio da Amazônia, ele construiu uma cidade-oficina com um tema meio faroeste, que abrigaria todos os seus 2.000 trabalhadores e suas famílias. Mas o projeto foi devastado pela inépcia. Seus gerentes americanos não aceitaram o conselho dos habitantes locais, resultando em perdas caóticas de safra. A ética que a Ford colocou em prática não permitia o álcool e exigia uma dieta estrita de aveia, pêssegos enlatados e arroz integral, o que levou a greves catastróficas. A Ford abandonou o projeto em 1934, mas ainda tinha os direitos sobre a terra, então nada poderia ser alterado ou mantido de forma adequada. Os trabalhadores se mudaram e o local caiu em um estado de ruína. Até hoje você ainda pode ver a deserta cidade da famosa Fordlândia, com um punhado de nativos habitando os restos dos prédios abandonados 90 anos depois. Mas é improvável que essa cidade de borracha algum dia realmente se recupere. Gunkanjima. Quase não existe lugar no mundo com uma história tão estranha ou tão assustadora quanto Gunkanjima, também conhecida como Ilha do Navio de Guerra. Construído pela Mitsubishi no início dos anos 1900, foi construído diretamente acima de um rico depósito de carvão submarino. Em 1941, a ilha estava produzindo 400 mil toneladas de carvão por ano. As acomodações foram construídas para abrigar todos os trabalhadores e suas famílias, transformando a pequena rocha de 1 km² em um grande centro de vida. Prédios altos, escolas, restaurantes e pátios foram todos construídos, e na década de 1950 era o lar de quase 6 mil residentes. Então, o carvão acabou. A Mitsubishi fechou a mina e todos foram embora, levando apenas o essencial com eles e deixando para trás as vidas que um dia conheceram. A cidade em ruínas flutuando no oceano foi deixada como um lembrete dos efeitos da rápida industrialização do Japão. Mas essa não é toda a história. Um capítulo mais sombrio da história da ilha revelou que durante a Segunda Guerra Mundial, cidadãos coreanos e prisioneiros de guerra chineses foram usados com trabalhos forçados nas minas. Nessas condições de trabalho, juntamente com a desnutrição e exaustão, estima-se que mais de 1.000 prisioneiros tenham morrido entre 1930 e o fim da guerra. Se esse lugar parece assombrado para você, é porque realmente é.
Wittenoom, Austrália. Em seu auge, Wittenoom, Austrália Ocidental, era o lar de quase 20 mil residentes. Era a maior cidade do noroeste da Austrália e um exemplo impressionante de como uma comunidade de mineração poderia ser construída com base em uma indústria próspera. Infelizmente, essa indústria era o amianto. O amianto azul, para ser específico, que era usado em tudo na época, de filtros de cigarro a pastilhas de freio. Para aqueles de vocês que viveram em uma caverna nos últimos 50 anos, as fibras de amianto são conhecidas por causar doenças pulmonares e câncer, levando à insuficiência respiratória e morte. Infelizmente, os residentes de Wittenoom não foram exceção. Quando as descobertas sobre a toxicidade do amianto foram publicadas, a lucratividade das minas de Wittenoom acabaram caindo, e em 1966 foi fechada definitivamente. Mas o estrago já estava feito. Os lotes gigantes que você vê na filmagem mostram blocos de terra onde costumavam estar centenas de casas, todas elas demolidas por conterem amianto. Embora os residentes tenham fugido da área, agora permanentemente insegura, acredita-se que mais de 2.000 deles morreram de doenças relacionadas ao amianto. Até 2019, alguns residentes teimosos ainda estavam determinados a viver ali, apesar de não receberem água ou energia do governo, já que a outrora próspera cidade foi oficialmente desativada. Infelizmente para eles, você não pode esconder do Google Maps. Varosha, Chipre. É difícil compreender que um ponto turístico que já foi movimentado, visitado por gente como Marilyn Monroe, Richard Burton e Elizabeth Taylor, possa sair de moda. Mas bem, esse aqui saiu. Mas não por escolha de ninguém. Varosha, Chipre, na década de 1970, era um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Com belas estâncias balneares e acomodações de ponta, tinha uma população de cerca de 39 mil habitantes, 45 hotéis, 60 hotéis-apartamentos, 99 locais de entretenimento e 21 bancos. Mas em 74, a Turquia invadiu Chipre, seguido pelo golpe cipriota de 74, levando os exércitos cipriotas e turcos a descer na praia com civis presos no meio. Todos eles fugiram para salvar suas vidas. A área foi desde então cercada e usada como uma zona tampão entre as comunidades remanescentes das ilhas, e por 46 anos, ninguém, exceto militares e o pessoal da ONU, foi autorizado a entrar. Mesmo tirando fotos dentro do que eles chamam de Zona Militar de Primeiro Grau, é considerado uma violação da lei militar. Isso é o que torna essa filmagem do drone ainda mais impressionante. O ingrediente secreto é o crime. Yujiapo, China. Outro exemplo de uma cidade fantasma chinesa. Essa foi projetada como uma resposta ao leste de Nova York, Yujiapo. Este distrito central de negócios foi construído com base na paisagem urbana de Manhattan, porém localizado no meio de Tianjin. Ao contrário de seu irmão mais velho de sucesso, Ordus, Yujiapo está em apuros. Os funcionários do governo local chinês estão agora se afogando em dívidas com o financiamento da construção das cidades, com contas oficiais totalizando a segunda criação de Manhattan em 4,5 trilhões de dólares, e aumentando. Estimativas não oficiais prevêem que podem chegar a 10 trilhões no total. O empréstimo pesado para criar a próxima megacidade sempre foi o truque da China, com a venda de grandes quantidades de terrenos para desenvolvedores, empréstimos para subsidiar os custos da construção e os empregos resultantes que vão surgir dessas novas cidades para pagar a dívida. Mas a China não está crescendo tão rápido quanto costumava, devido a uma severa desaceleração econômica. Então lugares como esse, que agora estão a menos de 1/5 da capacidade, representam uma ameaça real para o saldo bancário do país. Os novos shoppings de Yujiapo são desolados, os bairros residenciais parecem fantasmas, e muitas das estradas de 6 pistas não têm faixas de pedestres porque simplesmente não são necessárias. Desculpe, China, mas essa imitação ficou bem chinfrim. Craco, Itália. Existem 2 tipos de teimoso, o teimoso comum e o teimoso italiano. Não acredita em mim? Bom, isso foi comprovado pela história da vila de Craco. Essa é uma cidade italiana, no topo de uma colina, que suportou quase tantos conflitos quanto Jesus, pelo amor de Deus. Eles até filmaram a parte de Paixão de Cristo ali. Craco foi estabelecida no século VIII, e durante todo o período medieval eles se defenderam de onda após onda de ataques de exércitos e erros políticos. Você pode ver que, até agora, esses edifícios mantiveram a maior parte de sua estrutura original. A posição da cidade no topo da colina tornava ela um terreno elevado, perfeito para se defender de ataques que se aproximavam. Mesmo um surto da peste de 1656 não poderia forçar os aldeões a saírem. Tudo estava indo bem até 1963, quando a Mãe Natureza decidiu atingir o topo da colina com uma série de deslizamentos de terra e terremotos que obrigaram os 1.800 residentes a evacuar. E como um golpe final, a Mãe Natureza tentou nivelar o seu oponente com um terremoto, que deixou o antigo local abandonado e inseguro. Mesmo assim, a vila no topo da colina ainda existe até hoje. Alguém mais consegue enxergar um dedo do meio para o resto do mundo aqui?
Burj Al Babas. A casa de cada homem é seu castelo, mas em alguns casos, esses castelos nunca se tornam realmente casas. O que você está olhando não é uma cena de um romance distópico, mas sim a cidade fantasma de 200 milhões de dólares, do Burj Al Babas. Construída no meio do caminho entre Istambul e Ankara, essa cidade vazia contém 732 castelos, idênticos ao estilo Disney. Originalmente projetado como um bairro para os ricos, os trabalhadores concluíram 587 desses edifícios, de 500 mil dólares cada, quando sua empresa faliu em 2018. O enfraquecimento da moeda turca após muitos problemas políticos tornou difícil para as grandes empresas pagarem dívidas externas, o que interrompeu muitos projetos em todo o país. Nenhum tão assustador quanto esse. Nos 2 anos desde que a construção foi interrompida, você pode ver que o abandono dessa Disneylândia já estava começando a cravar seus dentes, desde que a revisão dos critérios financeiros para estrangeiros na Turquia foi introduzida em 2018, ainda há esperança de que o projeto possa ser ressuscitado. Até então, essa cidade fantasma aguarda o fim do conto de fadas. Ilha da Decepção, Antártica. Além de ter um nome que parece ser de um filme de James Bond, os prédios dilapidados e equipamentos abandonados nessa ilha parecem parte de um cenário de filme. Essa pequena ilha na Antártica já foi a base de uma estação baleeira chilena-norueguesa, que foi abandonada em 1931, após uma queda nos preços do óleo de baleia. Aqueles grandes cilindros enferrujados que você vê, na verdade são tanques de ebulição gigantes, e eles já foram usados por baleeiros para extrair o óleo de carcaças de baleias. Eles ainda estão nas praias até hoje, junto com prédios de madeira abandonados com interiores destruídos, barcos velhos e podres e até mesmo um pequeno cemitério. Ele foi reocupado na década de 1940 pelos ingleses e utilizou uma estação meteorológica, com outras estações instaladas pelo Chile nas proximidades. Na década de 60, isso foi ampliado para incluir um hangar de aeronaves para operações de voo cujos restos ainda podem ser vistos. Mas a questão de quem realmente era o dono da ilha causou muitas discussões entre o Reino Unido, Chile e Argentina, antes de a ilha resolver o problema por conta própria. Como o nome sugere, havia um segredo que a Ilha da Decepção guardava, e descobriu-se que era o local de um vulcão ativo. 2 grandes erupções, em 1967 e 69, destruíram a maioria dos edifícios, forçando todos a evacuar. Aprendendo com seus erros de construção no topo de um vulcão ativo, a baía não foi mais habitada desde então, mas a ilha tem muitos pinguins que mantêm suas costas ocupadas. Times Beach, Missouri. A pequena cidade de Times Beach, Missouri, costumava abrigar mais de 2.200 residentes, mas agora, quando você olha os mapas atualizados, quase não há vestígios de que alguém já viveu por ali. Agora, o que aconteceu com todos os edifícios e infraestrutura dessa cidade fantasma ribeirinha? Bem, acontece que no início dos anos 70, a cidade contratou um empreiteiro para borrifar suas estradas com óleo usado. Isso foi para ajudar a manter os níveis de poeira baixos, mas embora você e eu saibamos que parece uma ideia bem terrível, estava prestes a ficar muito pior. O que os residentes não sabiam era que o empreiteiro havia misturado o óleo com um resíduo industrial chamado dioxina, que ele não sabia que era altamente tóxico. Ao espalhar isso por toda a cidade por mais de 4 anos, acabou causando a morte de muitos animais e também envenenando alguns dos habitantes locais. Em 1982, testes de solo conduzidos pela Agência de Proteção Ambiental revelaram que a toxicidade das áreas estava bem acima do que era considerado seguro, mas então aconteceu um karma cósmico terrivelmente cronometrado. Apenas um dia após as amostras terem sido coletadas, o rio local rompeu suas margens. Então a água contaminada com dioxina inundou toda a cidade, e os moradores foram aconselhados a não voltar para suas casas, sendo muitos deles aconselhados a sair e não levar absolutamente nada com eles. O despejo forçado custou 36,7 milhões de dólares para a aquisição, mas a cidade estava tão poluída que as casas abandonadas foram demolidas e incineradas. Acredita-se que o esforço de limpeza sozinho tenha custado cerca de 200 milhões. E agora, em seu lugar, está o Parque Estadual Route 66, um lugar que milhares de pessoas já chamaram de lar. Ashgabat, Turcomenistão. Embora a capital do Turcomenistão possa não ser tecnicamente uma cidade fantasma, certamente parece uma. Os enormes edifícios e estradas de Ashgabat são construídos para acomodar a sua população de pouco menos de 1 milhão de pessoas, mas é tão assustadoramente vazio que você quase não pensaria que alguém vive por ali. A cidade é inegavelmente bela e, junto com seus designs de ostentação, também possui o maior número de edifícios de mármore do mundo, 543 para ser exato. E essa não é a sua única ostentação.
construção. A cidade abriga a maior roda gigante interna do mundo, bem como a maior estrela arquitetônica. Mas apesar de todos esses títulos estranhamente benignos, há muitas poucas pessoas por perto para aproveitar a vista. Muitos turistas comentaram em blogs e documentários que essas ruas são muito vazias. Os belos parques são sempre silenciosos, as estradas enormes são áridas e até os monumentos cintilantes têm poucos visitantes. Pode ter algo a ver com as leis inspiradas em Tóquio do país, que afirmam explicitamente que o governo vai se livrar de tudo que torna nossa capital desordenada, desleixada e de mau gosto. Isso significa que é proibido fumar em locais públicos, dirigir um carro sujo ou qualquer carro que não seja branco. Com regras rígidas como essas, junto com a sua cultura de isolamento e sigilo, não é surpreendente que se tenha tornado uma cidade fantasma. Mas mesmo assim, uma cidade fantasma muito bonita. Kitsault, Canadá. À primeira vista, as filas bem organizadas de casas nas ruas arborizadas dessa cidade na Colômbia Britânica fazem com que pareça um lugar lindo de se viver. Possui shopping centers, biblioteca, bares e até um teatro. Mas enquanto as luzes estão acesas, ninguém está em casa. Em uma reviravolta chocante de eventos, essa cidade conhecida como Kitsault foi abandonada apenas 18 meses depois de ser construída, e ninguém vive aqui desde 1982. A cidade foi erguida rapidamente em 1979, depois que um depósito significativo de molibdênio foi descoberto na área. 1.200 mineiros e suas famílias foram trazidos para desenterrar o elemento raro, e a Phelps Dodge Corporation, que os empregava, construiu a comunidade de 250 milhões de dólares para abrigá-los. Porém, menos de 2 anos depois, os preços do molibdênio despencaram e o dinheiro na área secou. Devastados, os residentes iniciaram um êxodo em massa, ao longo de um período de 6 meses. Mas havia uma chance remota de que os preços do molibdênio voltassem. Então, um zelador solitário foi deixado lá. Seu trabalho era manter o aquecimento das casas e consertar qualquer dano para garantir que os edifícios não fossem tomados pela natureza. A cidade foi comprada por apenas 5,7 milhões de dólares em 2005, pelo milionário Krishnan Suthantheram, que tem planos de restaurar a cidade à sua antiga glória. Mas já se passaram mais de 15 anos, e embora as casas pareçam intocadas, elas permanecem vazias. Assim como eu, só que emocionalmente. Nagoro, Japão. Embora não possa ser um dos maiores lugares abandonados do mundo, a vila de Nagoro, no Japão, é certamente uma das mais assustadoras, com sua população diminuindo de mais de 300 residentes para apenas 27, de 1950 para 2019. É raro ver alguém caminhando pelas ruas desertas, mas o que pode ser visto são bonecos bizarros em tamanho real, espalhados pela paisagem decadente. Essas foram feitas pelo residente Tsukimi Ayano, em uma estranha tentativa de tentar preencher o vazio na aldeia daqueles que partiram ou faleceram. Com poucas oportunidades para os jovens, recursos limitados e sendo um lugar bastante inconveniente para se viver hoje em dia, a aldeia ficou sem crianças e famílias jovens. Em vez disso, lugares como escolas estão cheios de algumas dezenas de bonecos esperando o início da aula. Antigos espaços de reunião como esse agora são abarrotados de cidadãos empalhados. Alguns se empoleiram em bicicletas e sentam-se ao lado das estradas vazias, e outros até participam de festivais com pouca participação. Embora eu não tenha certeza do que esse aqui deveria estar fazendo. Alguma ideia? Conta aí nos comentários. Pyramiden, Noruega. Qualquer pessoa que visitar a pequena cidade ártica de Pyramiden, na Noruega, pensaria facilmente que esse lugar foi simplesmente abandonado durante a noite. Mas seus vestígios são diferentes de quaisquer outros no mundo. Localizado em Svalbard, as condições de congelamento mantiveram essa cidade fantasmagórica de mineração bem preservada desde a década de 1990, com algumas estimativas acreditando que poderia levar até 500 anos para se decompor. Mas em seu auge era o lar de mais de 1.000 residentes, muitos dos quais trabalhavam nas minas locais. O lugar foi comprado pelos soviéticos em 1927, e como prova de propriedade, instalaram um busto gigante de Lenin para observar o centro da cidade. Essas pessoas viviam literalmente sob o olhar comunista. Mas em 1991, quando a União Soviética entrou em colapso, a situação de Pyramiden piorou. Os baixos salários, a escassez de recursos e os baixos padrões de vida não faziam com que fosse um bom lugar para se chamar de lar. Então, em 98, a mina foi fechada. Quase da noite para o dia, pelo menos 300 trabalhadores largaram suas ferramentas e saíram com suas famílias, seguidos nos meses seguintes por muitos outros. O lugar ficou totalmente abandonado. Como muitas pessoas saíram com pressa, ainda é possível ver objetos como rolos de filmes antigos e objetos pessoais que deixaram para trás. Kayaköy, Turquia. Quando você olha para a imagem dessa cidade na Turquia, por quanto tempo você acha que ela está abandonada? Com aquelas casas de pedra sem telhados e ruas estreitas gastas, parece uma espécie de ruína antiga há muito tempo perdida. Mas você acredita que só foi abandonado por cerca de 100 anos? Isso mesmo, na década de 1920, essa área era um centro movimentado de vida, sendo o lar de aproximadamente 20.000 residentes da comunidade ortodoxa grega. No entanto, uma guerra horrível arruinou tudo, assim como a guerra faz com a maioria das coisas. A guerra greco-turca viu a Grécia e a Turquia se enfrentarem.
Mesmo que os residentes gregos de Kayakay fossem pacíficos com seus vizinhos turcos, o governo exigiu uma troca populacional obrigatória em 1923. Isso significou que a comunidade grega foi forçada a voltar para a Grécia. Então largaram sua bela vila e foram proibidos de retornar. Sem ninguém ocupando, aproximadamente 350 dessas casas ficaram vazias por quase um século, junto com 2 igrejas e fontes de água decrépitas. Os invernos rigorosos e ventos fortes reduziram os edifícios à sua alvenaria de pedra, fazendo com que pareçam antigos. Mas isso de alguma forma tornou esse lugar ainda mais intrigante, pois quase não existem fotos de como era o lugar antes da guerra. O que você acha? Conta aí nos comentários. Kadykchan, Rússia. Olhando para o estado dessa antiga cidade mineira russa, você pode não ficar surpreso ao saber que ela está abandonada. Mas o que pode chocar você é que só está despovoada há cerca de 10 anos. A cidade foi inicialmente construída na década de 1930, após a descoberta de uma grande jazida de carvão na área. Porém, ela estava sob o domínio da União Soviética, e eles usaram o trabalho da prisão para lançar as fundações da cidade. Apesar de seu início hediondo, Kadykchan lentamente começou a atrair uma comunidade, e o negócio de 2 minas sustentava mais de 10 mil residentes. Porém, quando a União Soviética entrou em colapso em 91, as minas tornaram-se inúteis. Depois que a primeira mina foi fechada em 92, as pessoas começaram a sair, e uma explosão na segunda mina em 1996 afastou muitos mais. Dos 10 mil residentes que tinha, apenas 300 sobraram em 2007, e em 2010 a área foi oficialmente considerada despovoada. A maioria dos residentes estava aparentemente ansioso para sair rapidamente, com pôsteres ainda sendo pendurados nas paredes, livros colocados sobre as mesas, e muitos outros itens deixados para trás no caminho de saída. Assim como o Pirâmiden, ainda há um busto decadente de Lenin no centro da cidade. Então parece apropriado que desmorone junto com a memória do antigo regime soviético. Kolmanskop, Namíbia. As estruturas abandonadas de Kolmanskop, no deserto da Namíbia, podem parecer qualquer outro lugar abandonado, mas você acredita que essa cidade fantasma já foi um paraíso luxuoso no deserto? Isso porque, em 1908, diamantes foram descobertos nessa parte do deserto. A notícia das pedras preciosas se espalhou rapidamente, e em 1912, muitos garimpeiros haviam se estabelecido nessa pequena cidade. É uma loucura pensar que esses edifícios dilapidados costumavam ser as casas de mais de 1000 mineiros de diamantes, garimpeiros e suas famílias. E ainda mais quando você descobre que eles produziram cerca de 1 milhão de quilates de diamantes por ano. Isso era 12% da produção total de diamantes no mundo na época. Mas na década de 1930, esforços intensivos de mineração haviam desenterrado quase todas as pedras preciosas que a área tinha para oferecer. As pessoas também começaram a deixar a cidade em massa, largando suas casas e também pertences como essa banheira, que era muito difícil de levar de volta pelo deserto. Sem a atividade humana para manter a areia na baía, as dunas começaram a rolar pela cidade abandonada, explodindo através das portas e janelas, enchendo os quartos vazios com toneladas de areia. E enquanto alguns edifícios quase foram engolidos, outros foram destruídos pelos ventos, a ponto de até suas fundações ficarem expostas. A riqueza foi levada pelo vento. Pripyat, Ucrânia. Fundada como a cidade nuclear em 1970, Pripyat, na Ucrânia, tem um dos passados mais assustadores de qualquer metrópole abandonada no planeta. Foi construído com quase 13 mil apartamentos e escolas para 5 mil crianças, para famílias e trabalhadores da usina nuclear próxima. Um pequeno lugar do qual você deve ter ouvido falar: Chernobyl. Isso mesmo, quando o reator dessa usina explodiu em 1976, ele liberou grande quantidade de radiação tóxica na atmosfera. Pripyat, estando a menos de 2 milhas do epicentro do desastre, foi evacuado no dia seguinte. A extensão da precipitação radioativa foi tão forte que por mais de 30 anos, a cidade permaneceu abandonada. Firmes lembretes do impacto que o desastre teve podem ser encontrados no parque de diversões de Pripyat, com sua roda gigante decrépita, e carrinhos bate-bate apodrecendo lentamente que não eram usados há décadas. Como os desabrigados tiveram apenas 50 minutos para sair, muitos apartamentos e salas de aula antigas ainda guardam seus pertences deteriorados. Eles se tornaram um lembrete surreal das 50 mil pessoas que perderam tudo que tinham naquele dia. E embora visitas à área tenham sido permitidas a essa parte da zona de exclusão nuclear nos últimos anos, pode levar de 20 a 300 anos antes que se torne habitável de novo. Ilha do Irmão do Norte, Nova York. Embora muitos desses lugares abandonados pareçam distantes para alguns americanos, existe um que pode estar mais perto de casa do que você imagina. No East River de Nova York, fica uma pequena ilha coberta de edifícios de tijolos vermelhos abandonados, com um passado assombrado. Essa é a Ilha do Irmão do Norte, onde fica o hospital abandonado de Riverside. É composto exclusivamente por antigos edifícios de hospitais, desde necrotérios a uma enfermaria especializada em febre tifoide. Sua localização no meio do rio o tornava um lugar perfeito para isolar
isolar pacientes altamente contagiosos, algo que poderíamos ter usado recentemente, se você me entende. Na década de 1950, se tornou um centro de tratamento para adolescentes viciados em drogas, dos quais muitos teriam sido mantidos contra sua vontade até ficarem limpos. Você pode até ler os gritos de socorro que gravaram nas paredes, como se já não fosse assustador o suficiente. Por ser uma prática polêmica, foi fechado em 1963 e está em decadência desde então. Após quase 60 anos de abandono, essa ilha assustadora está em um estado de quase colapso. Muitas das estradas e caminhos foram consumidos pela vegetação e os edifícios em ruínas foram tomados pela natureza. Mas os lembretes das infecções em hospitais anteriores permanecem, como os muitos quartos abandonados e enfermarias contendo móveis apodrecidos. Existe até uma biblioteca velha e assustadora no que costumava ser um dormitório masculino, cheio de centenas de livros que foram deixados para trás. Eu acho que nem pagando eu entraria num lugar desses. E você? Quanto dinheiro você precisaria para passar uma noite preso nessa ilha, no velho e abandonado hospital? Conta aí nos comentários. Cope Hill Down, Grã-Bretanha. Do alto, a bela pequena vila de Cope Hill Down, na Grã-Bretanha, parece um sonho idílico. Os belos jardins e calçadas fazem com que pareça com qualquer outro vilarejo inglês, mas em uma inspeção mais próxima, realmente não é o que parece. A arquitetura é estranhamente europeia, e toda a área residencial se parece mais com um lugar bombardeado do que com uma área povoada. Isso porque esses edifícios assustadores e vazios nunca foram ocupados. Cope Hill Down é na verdade uma vila falsa, que foi construída pelo Ministério da Defesa, no final da Guerra Fria. Foi usado pelo exército britânico para praticar a sua guerra urbana e habilidades de combate corpo a corpo em um cenário do leste europeu. Mas assim que a guerra acabou, o local ainda era usado para treinos e exercícios de combate. Nos anos mais recentes, a instalação foi expandida para incluir uma espécie de favela, construída com containers de carga. Eles foram planejados para emular as ruas do Afeganistão e do Iraque, onde o exército britânico já batalhou. Eles até acrescentaram carros queimados e vagões de um trem antigo para ajudá-los a se preparar para quase qualquer situação. Realmente, não é a típica cidade inglesa adormecida. Hutuan, China. Longe de ser uma coleção de tijolos em ruínas e interiores apodrecidos, a aldeia de Hutuan, na ilha de Shengshan, na China, é quase o oposto do que você esperaria de uma cidade abandonada. Localizados a apenas 64 quilômetros de Xangai, esses prédios e casas antigas foram totalmente ocupados pela vida selvagem local, transformando a vila em uma joia verde na costa da ilha. Nos anos 90, essa era uma próspera vila de pescadores, mas a pequena baía se tornou cada vez mais incapaz de atender à enorme demanda da crescente indústria pesqueira da China. Esse foi um golpe devastador para os 2.000 pescadores e suas famílias, que habitavam mais de 500 casas na aldeia, e muitos começaram a migrar para o continente em busca de trabalho. Com o passar dos anos, a aldeia foi esvaziando, e lentamente, em 1994, restava apenas um punhado de moradores. Foi quando a Mãe Natureza começou a cobrir todas as paredes, recantos e fendas do assentamento com um cobertor exuberante de trepadeiras de rápido crescimento. Quase parece que as paredes dos edifícios são feitas inteiramente de vegetação. Estranhamente belo. Orduz Kangbashi, China. Sejam bem-vindos à Cidade Fantasma, projetada acidentalmente para ser uma cidade fantasma. Essa é a cidade nova de Orduz, localizada na remota província da Mongólia Interior, na China. É situado em um sexto das reservas de carvão da China e possui acomodações suficientes para abrigar 300 mil residentes. Porém, inicialmente era isso aqui. Tendo construído arranha-céus e um centro da cidade impressionante em apenas 5 anos, não havia instalações comuns. Essa falta de infraestrutura urbana e serviços básicos dificultou a atração de novos residentes para essa cidade colossal. Com isso, ficou quase vazio por muitos anos. Parece uma loucura, mas esse é um exemplo típico de como as megacidades chinesas são construídas. Elas não foram criadas com a população atual em mente, mas ao redor da ideia de construa e eles virão. Prédios e monumentos são construídos bem grandes, para fazer os residentes se sentirem pequenos. O movimento arquitetônico soviético clássico comum nas cidades chinesas emergentes. A natureza extensa significa que, embora a cidade atualmente tenha cerca de 100 mil habitantes, ela ainda parece mais vazia do que o interior da cabeça do youtuber Logan Paul. E aí, você gostaria de ir para alguns desses lugares? Conta aí nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!